A paz do Senhor Jesus, professores, professoras da Escola Bíblica Dominical. Iniciaremos hoje o terceiro trimestre de 2025 e o segundo que se passou, o Senhor nos ajudou, graças a Ele encerramos e graças a Ele, se assim for da sua vontade, continuaremos falando da Palavra de Deus e assim até o dia que Ele voltar para buscar sua igreja. É assim que deve ser, é assim que devemos agir. Não desanime, em hora nenhuma, continue, prossiga, porque o Senhor está cuidando de ti. Precisa ter certeza disso, tenha certeza disso e tenha certeza também que Deus é com os nossos alunos. E assim, juntos cresceremos e juntos aprenderemos mais desta palavra que é alimento do alto, que é sabedoria do alto. Então, a revista é Grandes Cartas para Nós. Então, este é o tema da revista do terceiro trimestre de 2025. E a lição de número 1, que nós estudaremos hoje, tem como título A Importância da Comunicação. Se o título da nossa revista é Grandes Cartas para Nós, então nós estaremos falando de comunicação. Era a forma que os irmãos se comunicavam, né, com as outras igrejas e até mesmo com os irmãos, os líderes das igrejas. E hoje nós temos como leitura bíblica em classe Atos 15, 20 ao 31. E a mensagem, o texto principal, está em Atos 15, 30, 31, que diz: Lá reuniram os cristãos e entregaram a carta. Quando estes a leram, ficaram muito alegres com as palavras de ânimo que havia nela. Então, é exatamente sobre as cartas que nós falaremos hoje. Havia um meio de comunicação que era o principal, e este eram as cartas, e nós vemos que muitos dos irmãos, aqueles que o Senhor levantou para pregar a palavra, para ensinar as igrejas, enviava cartas para ensinar, para doutrinar, para instruir, para chamar a atenção, para exortar. Muitos daqueles que o Senhor, os apóstolos, aqueles que estavam ali para fazer a obra, se utilizavam deste meio. Foi um grande meio de comunicação. Hoje nós temos vários meios de comunicação. O importante é que nós preguemos a palavra. Importante, independente do meio que utilizarmos, é importante que nós preguemos essa palavra a todos os pecadores, a todos que necessitam de ouvir a palavra de Deus. E temos aqui então como objetivos destacar a importância da carta como meio de comunicação, explicar o papel das cartas para a igreja primitiva e reforçar a importância atual de estudar as cartas do Novo Testamento. Esses são objetivos aos quais o professor precisará se ater em sala de aula para não perder o foco. São muitas perguntas direcionadas a nós, questionamentos, nós que estamos ali em sala de aula, mas o professor precisa estar atento, responda as perguntas dos seus alunos, mas não deixe de voltar ao tema imediatamente. Ali é um local mesmo, para eles perguntarem, tirarem suas dúvidas, é ali o local. E é necessário que o professor esteja preparado para responder as perguntas que os seus alunos lhe fizerem. Mas volte ao tema. Este é apenas um detalhe muito importante para que a sua aula seja tenha um excelente aproveitamento. Vamos descobrir, este aqui já é o primeiro tópico aqui, a primeira parte da revista dos adolescentes. Como você costuma se comunicar com seus amigos? Esta é a pergunta. Como? Eu me comunico com os meus parentes, amigos, irmãos, através presencialmente, frente a frente ali, conversando. Também converso pelo WhatsApp, o WhatsApp acho que é o que nós mais utilizamos, principalmente às vezes ali na igreja, também no grupo da igreja. Então acho que é o principal meio hoje no Brasil, O WhatsApp certamente é o meio mais utilizado. Então, mas outras pessoas utilizam outros também aplicativos, por exemplo, existe o Messenger, existe o Telegram, existe vários outros aplicativos. Então, os irmãos, pergunte para os adolescentes, faça essa pergunta para eles, você vai descobrir aí que tem muito mais. Então, muitos usam aplicativos de mensagem, porém, antigamente, o principal meio de comunicação eram as cartas. As cartas eram o principal meio que fazia-se chegar aquilo que era necessário, aquilo que aquele povo precisava entender. Ou uma carta de regozijo, saudação, também, através, exatamente, das cartas. Então, aqui é outra pergunta que tem aqui para nós, se nós já recebemos, o questionamento aqui, se já recebemos alguma carta ou enviamos para alguém. Eu me lembro que na minha infância eu escrevia cartas para o meu avô, que meu avô morava em outro estado, então eu escrevia carta para ele ali, para também os outros familiares que estavam ali próximo ao meu avô. Então, como era praticamente 1000 quilômetros de distância e a gente não tinha tanta condição de ficar visitando.
Então as cartas eram o meio que nós nos comunicávamos, e eu lembro que era muito bom quando a gente recebia uma carta, né, e também ficava feliz também em enviar. E o próximo ponto, Hora de Aprender, vai mostrar para nós sobre os livros do Novo Testamento. Por exemplo, a Bíblia é um livro cheio de cartas. São 21 cartas no Novo Testamento, de 27 livros ali, 21 são cartas. E até alguns citam, né, que as cartas são chamadas de epístolas, ou missivas também, né? Missivas é a forma também que se chamam as cartas. Cartas, epístolas ou missivas. E elas, muitas das vezes, elas eram enviadas para encorajar os irmãos, ou para chamar a atenção, como o apóstolo Paulo fez muitas vezes, e também para esclarecer dúvidas. Era este o intuito do envio das cartas também, além das saudações, né, que nós vemos que o apóstolo Paulo, principalmente nas suas cartas, sempre saudava os seus irmãos. Fazia menção daqueles que ele também amava, das pessoas, dos irmãos que ele conheceu em Cristo Jesus. Então eram muitas informações ali nas cartas e nós iremos estudar um pouco hoje e também em todo o trimestre. As cartas que estão na Bíblia trazem uma mensagem muito importante e nós devemos conhecer todas elas. Esta é a questão. Estas cartas, elas são usuais para o dia de hoje? São aplicáveis em nossas vidas? A resposta é sim, sim, totalmente sim. As cartas foram escritas por homens inspirados por Deus que cuidavam das igrejas. E hoje nós participamos também das igrejas. E não somente para as igrejas, mas enviava para a igreja para que o cuidado ali também houvesse um cuidado individual também com os irmãos ou em vida familiar. Então nós utilizamos de uma forma maravilhosa hoje desta palavra que é a palavra de Deus, né? As cartas são palavras de Deus. Foram homens inspirados por ele que escreveram. Mas foi Deus, procedeu do Pai, aquelas palavras que ali estão. Então elas têm um efeito maravilhoso em nossas vidas. Que exemplo maravilhoso nós temos dos apóstolos. Nós temos Pedro, Paulo também e outros também que escreveram. Então são exemplos maravilhosos para a nossa vida, de aplicação. Nós podemos ver o trabalho, a luta de Paulo, a sua persistência, a sua transformação, o seu temor ao Senhor, as pelejas que ele enfrentou. É exemplo para nós cristãos. O que Pedro escreveu nas cartas, um pouco da experiência que ele teve e o entendimento que ele teve daquilo retratado nas cartas. Isso é bênção para as nossas vidas. Tiago, quando fala de sabedoria, todos nós almejamos a sabedoria que provém do Senhor. E ela é essencial para as nossas vidas. Então, tudo é aproveitável. Tudo que está na Bíblia, tudo que está lá, tudo é para o proveito do homem. Tudo é para a obra do Senhor na vida do homem. Então, o Novo Testamento, como eu já disse, tem 27 livros. 21 são cartas, evangelhos. Então, dividido dessa forma, evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, livro histórico, Atos, e depois cartas ou epístolas de Romanos a Judas e livro profético que é o livro de Apocalipse. Tópico de número 1, a necessidade de comunicação. Em tempos tecnológicos que vivemos, as cartas escritas à mão estão cada vez mais escassas. Hoje o povo não utiliza muito a carta, eu sempre vou ao correio, até que agora não estou indo tanto, mas eu ia muitas vezes ao correio e raramente eu via alguém ali enviando alguma carta. Era produtos. As pessoas enviavam produtos para comprando, recebendo, devolvendo, mas eu vi ali um fluxo muito grande, produto hoje, né? E antigamente o Correios brasileiro era utilizado para as cartas principalmente cartas, né? Mas hoje é uma raridade. Então houve uma época em que elas eram importantes como meio de comunicação. Era o meio de comunicação à distância, né? Para chegar, não tinha internet, não tinha Messenger, não tinha WhatsApp. O telefone ele era ali, acho que da década assim que o povo começou a ter mais acesso, acho que mais ou menos na década de 90. Então, e bem recente, se nós formos ver, nós estamos em 2025. Então não são muitos anos, são poucos anos mesmo. A comunicação era bem complicada, era bem difícil, né? Que melhorou a comunicação. Não, já tinha telecomunicação, já bem antes, mas assim, que ficou mais acessível ao povo é recente. Então o meio que se utilizava para fazer o contato com outras pessoas ali que estavam longe eram as cartas. E as cartas na Bíblia, elas tinham este mesmo entendimento, né? De que era necessário ali alguém receber uma informação, receber uma repreensão, uma exortação,
E no caso aqui também fala compartilhar experiências, efetuar cobranças, também cobranças. Acho que hoje ainda chega cartas de cobrança, né? Essas aí eu acho que não deixaram de chegar, não. Aconselhar amigos, oferecer consolo, contar novidades e tantas outras finalidades. Muitas outras finalidades. Era um meio de comunicação. Nós nos comunicamos porque necessitamos de algo. E então essa necessidade ela era retratada em cartas e essas cartas eram enviadas. Antes da criação do papel, como nós conhecemos hoje, as cartas no mundo greco-romano, na época ali da Bíblia, eram escritas normalmente em papiros, né? Papiros, uma folha produzida de uma planta com o mesmo nome. Então, tinha esse material, papiro, é como se fosse uma folha mais grossa, feita de uma planta, ou também se utilizava pergaminhos. E também se utilizava um suporte para escrita feito de pele de animais. Em função do alto custo desses materiais e do baixo índice de alfabetização da população, as cartas costumavam ser ditadas a um profissional chamado de amanuense, o escrevente, né? Mais ou menos assim a função amanuense, o escrevente, a função, a pessoa chegava só lembrando que o custo era alto, então não era acessível para todos enviarem cartas, e também a outra informação que é necessária saber é que a alfabetização era baixa, né? Então poucas pessoas tinham o conhecimento, e muitos se utilizavam do amanuense, do escrevente ali, para escrever esta carta. A pessoa que tinha o conhecimento ali das letras, a forma de escrever, como escrever, era este profissional, e ele escrevia, e muitas pessoas ditavam as cartas, né? Quem nunca fez isso? Quem dos nossos alunos nunca fez um ditado em sala de aula? Eu lembro que muitos não gostavam, né? Hora do ditado, já tinha uns que já ficavam até bravos em sala de aula, então, exatamente por causa da dificuldade de escrever. Então tem pessoas que não gostam, e acontecia dessa forma. Muitos não tinham o conhecimento, não eram alfabetizados, ditavam as cartas, o escrevente relatava no papel e assim enviava. Essas cartas antigas possuíam alguns elementos básicos: o nome do escritor, obviamente, né, o nome do escritor, o nome do destinatário, então quem receberia, uma saudação simples, né, e o conteúdo da mensagem, obviamente o conteúdo, e uma saudação final. Tal formato aparece de forma clara nas cartas do Novo Testamento. Na Bíblia nós podemos ver o apóstolo Paulo sempre procure ler pelo menos alguma referência aí na sala de aula para que eles entendam, para que tenha compreensão, né, do livro. Porque às vezes pega a Bíblia, fala assim, aqui é a Bíblia, mas é bom, nós ensinávamos exatamente para eles. O 1 Coríntios é uma carta, tinha um objetivo tal, era nesse intuito que ela foi escrita, mas serve para os nossos dias de hoje, é aplicável nas nossas vidas, né? Era para ser aplicado para os irmãos e nós somos irmãos, então serve da mesma forma. Aqui, 1 Coríntios 1 e 2, na minha versão aqui, NVT, estou com a Bíblia NVT aqui, saudações de Paulo. Eu, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Ele mostra aqui que o nome de quem está escrevendo, destinatário, Paulo. Eu, Paulo. Quem é Paulo? Aí ele já diz, eu sou o apóstolo de Cristo. Ele já deixa bem claro para quem estava escrevendo que ele escrevia em nome do Senhor Jesus. Apóstolo de Cristo pela vontade de quem? De Deus. Escreva esta carta. Com nosso irmão Sóstenes. Ou seja, Sóstenes estava auxiliando ele na escrita. Aqui não fala se ele é escrevente, se ele ajudava na formação das palavras, não. Aqui está falando que ele era ajudante. Poderia ser também um escrevente. Tanto que tem uma passagem que mostra aqui sobre o escrevente, que é Tércio, né, em Romanos 16, 22. Lá também Paulo cita Tércio, que estava ali como escrevente, mas não é o caso aqui do irmão Sóstenes, porque não está relatado especificamente. Então ele escreve a igreja de Deus em Corinto. Então aqui está quem receberá, o destinatário. Aqueles que ele santificou por meio de Cristo Jesus. Vocês foram chamados por Deus para ser povo santo, junto com todos que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então aqui ele está deixando bem claro também a motivação, né? Porque ele está escrevendo porque eles são santos e os santos precisam desta palavra. Tópico 2. A igreja do Novo Testamento e suas cartas. A igreja cresceu muito após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, em resposta à pregação dos apóstolos e à ação poderosa permanente do Espírito Santo. Então a igreja ela avançou. Jesus morreu na cruz. E antes de morrer, ele falou para os discípulos que deixaria o auxiliador. E este auxiliador era o Espírito Santo, que faria os discípulos lembrar de tudo aquilo que foi ensinado a eles e das experiências que eles tiveram com Jesus,
para que eles pudessem assim continuar a pregação do Evangelho, que era o que Jesus estava realizando. Então, dessa forma, a igreja cresceu. A igreja cresceu e se expandiu para muitos lugares. E as igrejas começaram a ficar distantes. E não dava para todos os pastores e os líderes principais ali, por exemplo, os apóstolos, os discípulos, irem cuidar dessas igrejas pessoalmente. Então, eles viram essa oportunidade ali, né, no Império Romano, porque o Império Romano, ele também, apesar de oprimir o povo ali de Israel, de subjugar o povo de Israel, mas eles levaram uma infraestrutura. Eles fizeram ali estradas, várias estradas, quilômetros e quilômetros de estradas, cidades, portos, correios, possibilitando que eles pudessem levar a palavra para essas pessoas distantes. Então, tem coisas que acontecem, né, na vida do cristão que muitas das vezes nós não entendemos, mas o Senhor vai agindo. A partir do momento que nós permitimos o Senhor agir, nós vamos entendendo o trabalhar de Deus. Então, o império foi pesado para eles, o Império Romano, mas também foi providência do Senhor para que o Evangelho pudesse chegar em outros lugares. Aqueles que a princípio valiam-se da pregação oral, falando ali, né, diretamente, agora em função da quantidade maior de igrejas, precisavam fazer o uso dessas cartas, e assim foi. Então, com o intuito de quê? De ensinar, instruir os cristãos. Não é por acaso que dos 27 livros do Novo Testamento, 21 foram produzidos em forma de cartas ou epístolas. E estas cartas foram agrupadas em 2 blocos. São 21 cartas, mas tem uma separação aqui para elas. E este primeiro bloco é o bloco de Paulo, né? As epístolas paulinas, que é de Romanos a Filemão. Já o segundo bloco, produzidas por outros autores, de Hebreus a Judas. Inclusive, Hebreus não se sabe quem é o autor desta carta que tem sido de bênção para a igreja cristã. E dessa forma, eles mantinham um relacionamento intenso, com as igrejas, com os líderes dessas igrejas. E assim o Senhor continuava agindo, continuava aumentando, fazendo com que o reino do Senhor crescesse. Embora a princípio Paulo e os demais escritores não tivessem em mente que estavam produzindo aquilo que posteriormente seria chamado de Novo Testamento, todos de alguma forma tinham a convicção de que seus ensinos, além de estarem em conformidade com aquilo que aprenderam de Jesus, deveriam ser assimilados pelos praticantes fiéis, né, pelos fiéis. Então eles sabiam que a palavra que eles estavam pregando era uma palavra de edificação para a igreja. Eles tinham a certeza que provinha do alto, que vinha do Senhor, que era o Senhor que brotava no coração deles, que inspirava eles a escreverem daquela forma. Mas eles não sabiam que posteriormente seria formado o Novo Testamento. O Novo Testamento. Mas da forma que o Senhor os inspirou, a forma que Deus falou, a palavra foi tão maravilhosa, tão edificante, tão prosperante, que hoje compõe o livro sagrado, a Bíblia Sagrada. Porque Deus usou os seus filhos. Porque Deus usa aqueles que dão a oportunidade para que o Senhor possa agir. Então, nós devemos sempre fazer tudo em nome do Senhor. Nós fazemos para o Senhor. Já pensou? Se os discípulos soubessem que seria para comporia ali futuramente a Bíblia Sagrada, talvez teria muito deles, do homem, porque o homem é vaidoso, mas eles estavam fazendo a obra do Senhor com humildade. E por isso, esses livros estão aqui relatados na Bíblia Sagrada. Aqueles que deram a oportunidade para que o Senhor pudesse agir genuinamente, tendo ali na vida deles um mover genuíno, algo verdadeiro, e desta forma compõe esta palavra maravilhosa. Tópico 3, cartas importantes para o nosso tempo. As últimas 8 cartas do Novo Testamento serão alvo de estudo durante todo esse trimestre. Então, ficará de fora deste trimestre aqui, não falaremos sobre as epístolas paulinas, somente as últimas 8 cartas do Novo Testamento. Normalmente, as cartas de Tiago, 1 e 2 Pedro, 1, 2 e 3 João e Judas são chamadas de cartas gerais ou universais. Essas são as cartas que nós estudaremos nesse trimestre. Além dessas, também estudaremos a carta aos Hebreus. O termo cartas gerais, embora não seja bíblico, foi atribuído a partir do 4º século àquelas cartas que, além de não fazerem parte dos escritos de Paulo, possuíam como destinatários um público mais abrangente do que uma pessoa ou uma igreja específica. E são chamadas cartas gerais porque eram mais abrangentes. Então, não era escrito para uma pessoa específica ou para uma igreja específica, para os cristãos, para os santos. Né? Não que as epístolas que eram direcionadas aos irmãos líderes ou às igrejas não servissem para nós hoje. Sim, servem da mesma forma, como eu já expliquei, porque escrevi ali, muitas eram direcionadas aos pastores daquelas igrejas. E os pastores estavam cuidando de quem? Das ovelhas. Ou das igrejas em geral. Então era o intuito. Tudo
com a sua aplicação, tudo com a sua devida aplicação. Vejamos alguns exemplos. Tiago traz saudações a todo o povo de Deus, espalhado pelo mundo inteiro. Pedro escreve ao povo de Deus que vive espalhado nas províncias. Então vejamos, Tiago escreveu para o público, para o povo. Pedro também ao povo de Deus, espalhado pelas províncias. Judas se dirige aos que foram chamados, isto é, todos que foram que o Senhor convocou, o Senhor chamou, isto é, aqueles a quem Deus, o Pai, ama e a quem Jesus Cristo protege, ou seja, todos nós. É bem verdade que essa regra também teve suas exceções, conforme podemos ver nas cartas de 2º e 3º João, cujos destinatários são a querida senhora e os seus filhos e o querido Gaio. Aqui, a carta é direcionada com esse título, mas muitos estudiosos acreditam até na possibilidade de estar aqui camuflado a igreja, né, nesse título, por causa da perseguição à igreja. Então, pode ser que esses apóstolos escreveram, esses irmãos escreveram, né, no caso aqui de João, a carta, pode ser que era a igreja também, a igreja ou o pastor, mas aqui não foi colocado o nome exatamente da igreja por causa da perseguição que os irmãos sofriam por pregar o evangelho. Mas isso é uma possibilidade. Certo é que estava sendo enviado para servos do Senhor, para a igreja do Senhor, para a edificação daqueles que servem ao Deus Todo-Poderoso. Era exatamente este o intuito e por isso serviu maravilhosamente ali naquela época e serve maravilhosamente também para os dias de hoje. É isso que nós devemos entender e guardar em nossos corações. A importância dessas cartas está no fato de terem sido inspiradas pelo Espírito Santo. Todas elas foram inspiradas pelo Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, aquele que o Senhor Jesus prometeu quando morreu, antes de morrer na cruz. E após morrer, o Senhor assoprou nos discípulos e em seguida derramou encheu, capacitou ali no dia de Pentecostes, 10 dias depois de Jesus ascender aos céus. Então, foi o Espírito Santo de Deus. Nós sabemos que a Trindade é composta pelo Pai, Filho e Espírito Santo. E todos eles têm a sua ação, a sua forma de agir em nosso ser de uma maneira singular, única, uma maneira maravilhosa. E o Espírito Santo, nós sabemos que o Espírito Santo é aquele que inspira, é o que capacita, que dá o entendimento, o discernimento. Este é o papel do Espírito Santo e ele agiu assim na vida daqueles que escreveram. Nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, nenhuma, porque é profecia. O homem não é capaz de profetizar sem o Deus Todo-Poderoso. O que ele falar da boca dele, ali, sem a inspiração do Senhor, é simplesmente algo de sua própria boca. E nós vemos vimos muitas vezes aí o fim, a consequência de quem brinca com a obra do Senhor, se intitulando profetas. As cartas bíblicas nos exortam acerca do problema do sofrimento. Então, esses os intuitos aqui, né? Na verdade, o efeito, a chamada de atenção ou a cura que é ali para o problema. As cartas, elas exortam acerca do problema do sofrimento, encorajam-nos a viver em obediência ao Senhor e nos ensinam sobre como devemos perseverar na fé, além de instruir a sermos zelosos com a pureza e vivermos a simplicidade do Evangelho. Agora a pergunta, você já parou para dar atenção a esse conteúdo bíblico? Deus tem uma mensagem poderosa para você em cada capítulo da Bíblia. Por isso, ao ler as Escrituras, abra seu coração e peça para que o Espírito Santo fale com você. Professor, você já chamou a atenção do seu aluno para que leia a Bíblia constantemente, diariamente, que estejam sempre envolvidos com aquilo que é do Senhor, que em casa, todos os dias, coloque um louvor, leia um versículo, leia livros que tem pessoas que são inspiradas por Deus também para trazer ensinamentos referentes à Bíblia Sagrada, mas sempre tendo a Bíblia, lógico, em primeiro lugar. Façamos isso, nós possamos fazer com que eles entendam isso, a importância, dependendo aí da faixa de idade, com livros específicos aí para cada faixa etária, para que eles tenham interesse. É importante, é maravilhoso isso, que sempre esteja envolvido com aquilo que é do Senhor. Que assim o Senhor abençoará poderosamente. Amém? Que nós possamos agir desta forma. E o Senhor vai estar fazendo ali homens de Deus, mulheres de Deus, e que serão mais do que já são hoje, né, na atualidade dentro da igreja. Que serão no futuro serão ainda mais capacitados e mais prósperos nesta obra maravilhosa. E quão bom é servir o nosso Deus, eles entenderão isso. Amém? Que Deus possa abençoar em nome de Jesus. Só peço ao professor que deixe seu like, se inscreve no canal e também, se possível, compartilhe este vídeo. Um grande abraço, meus irmãos. Até mais.